Bom dia, amados irmãos. Estamos retornando à nossa EBD para adultos, porque de adolescente, criança e jovem, Deus já tem trabalhado no coração dos professores dessas turmas desses departamentos, e elas já estão trabalhando, os professores e professoras já estão trabalhando com seus alunos. E nós louvamos a Deus pela atitude de cada um deles. E hoje nós estamos iniciando com a classe de adultos, homens e mulheres, vão ouvir também a palavra de Deus a partir dessa lição. E essa lição de hoje é a lição 12, que nós deveríamos ter estudado lá atrás, quando infelizmente foi interrompido. E essa lição tem como título O Mistério dos Atos de Deus. E eu trago para vocês aqui um PowerPoint para facilitar o nosso trabalho. Vou colocá-la aqui em modo de apresentação para a gente, assim, trabalhar essa aula. Bem, está aí o título, O Mistério dos Atos de Deus. Os objetivos dessa lição são 4. Primeiro, compreender que um dos mistérios dos atos de Deus é que as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Compreender que as escolhas que fazemos hoje indicam para onde vamos. Encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do viver. Ser sábio em utilizar a seu favor a sabedoria que vem do alto. O texto áureo da nossa lição se encontra em Eclesiastes 9:2, que diz o seguinte: tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifício e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Na introdução dessa lição, a autora desta lição é a irmã Lúcia Cerqueira. Ela faz a seguinte colocação, que lidar com a questão dos mistérios de Deus é difícil para todos nós. Como diz esse versículo que nós acabamos de ler, todas as coisas acontecem igualmente para todos, ao justo, ao injusto, ao bom, ao ruim. Então, esse é um dos mistérios de Deus, agir igualmente para todos. Muitas vezes a gente não consegue compreender isso, mas faz parte desse mistério de Deus. As coisas, Deus ele tem o controle de todas as coisas. Porém, uma coisa é certa, as escolhas que nós fazemos hoje implicam para onde vamos. Não existe um roteiro, um manual em que se segue plenamente sem que haja um impedimento de seguirmos a nossa vontade. Não. Deus nos dá a liberdade dessa escolha. Ele tem o domínio de tudo, mas ele nos dá a liberdade de escolha. E essas nossas escolhas, ela vai refletir no resultado do amanhã das nossas vidas. Então, para trabalhar essa temática sobre o mistério dos atos de Deus, a autora ela dividiu a lição em 4 tópicos. O primeiro tópico trata do seguinte: o lugar do sofrimento na vida humana. Nesse livro de Eclesiastes, no capítulo 7 e capítulo 8, nos dá assim a entender, parece que como se o autor estivesse enaltecendo o sofrimento. Mas não. E Salomão nos chama a atenção ali naquele texto inspirado por Deus, que nós devemos saber lidar com esse sofrimento, entendendo que esse sofrimento, ele faz parte da vida humana. Todos nós iremos sofrer, isso faz parte. A alegria, a tristeza, a dor, isso faz parte do viver humano. Mas nós devemos entender que tudo isso é segundo os propósitos de Deus, e devemos entender isso aí como sendo algo que faz parte da vida. Então, não adianta
colocarmos uma carga emocional em nós, além daquilo que podemos suportar, acreditando assim que alcançaremos a melhor recompensa por parte do nosso Deus. Mas devemos entender que o nosso Pai, ele tem o controle de todas as coisas, que esse sofrimento acontece, nós temos aí uma balança onde Deus ele coloca, mostra essa balança, eu coloquei no sentido de pensar assim, que ele tem o equilíbrio, que Deus age de forma justa, ele é justo, ele é soberano e ele faz todas as coisas segundo a sua vontade. Vejamos o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, diz assim: não seja justo demais, nem sábio demais, porque te destruirias a ti mesmo. Muitas vezes buscamos, por nossos próprios esforços, conseguirmos o que queremos, conseguirmos fazer o decorrer da nossa vida segundo a nossa vontade. Mas nós devemos entender que o caminho correto de buscar o nosso Deus é temê-lo, é segui-lo plenamente conforme os seus ensinamentos. Então, isso é sabedoria. A sabedoria ela consiste em saber conviver com esse antagonismo da tristeza, da alegria, da dor. Hoje estamos vivendo um momento difícil, que é essa pandemia. Como isso tem mudado as nossas vidas? Jamais poderíamos pensar, há 2 meses atrás, que para estudarmos a palavra de Deus, teríamos que usar os recursos midiáticos para chegar até as suas casas. Nós não pensávamos sobre isso. E aí, vamos ficar simplesmente de braços cruzados? Não, devemos dar graças a Deus e agradecer com sabedoria, aproveitando esse momento para glorificar ao nosso Deus, porque em tudo ele tem o controle. Mas bem, o outro tópico trata do mistério, os mistérios da vontade de Deus. A autora, ela nos chama a atenção que o nosso alvo é o quê? A santidade. Nós, enquanto cristãos, devemos buscar a santidade. Mas como chegar a essa santidade? Qual é o caminho que nos leva a vivermos em santidade? É nos submetermos, amados irmãos, à vontade de Deus. É não estarmos seguindo a nossa própria vontade, mas é buscarmos estar no centro da vontade do Pai. Então, que cada um de nós possamos procurar viver com sabedoria. E essa sabedoria é buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Ele quer para mim, enquanto cristã, nesse momento que estamos vivendo, como devo agir, como devo proceder, como deve ser a minha atitude diante daqueles que estão ao meu redor, para fazer a vontade de Deus. Então, esse é o segundo tópico que trata desse mistério da vontade de Deus. Então, nós como cristãos sabemos que a nossa confiança está na providência amorosa de Deus. Nós não estamos só. O nosso Deus, ele está conosco, mesmo diante dos sofrimentos, porque o próprio Jesus, ele nos disse que no mundo nós teríamos sofrimento, no mundo passaríamos por sofrimento, mas ele também disse que estaria sempre conosco. Então, mesmo que não venhamos a entender os seus mistérios, devemos viver em seus caminhos, crendo que a sua ação e poder está a nosso favor. É tudo a nosso favor. O nosso Deus já demonstrou esse grande amor, como mostra esse exemplo aí dessa imagem da cruz. E ao nos arrependermos, ao buscarmos a vontade do Pai, ele nos ouve, ele nos atende e ele está pronto para fazer o melhor para cada um dos seus filhos. O outro tópico trata da excelência da sabedoria, baseado em Eclesiastes, capítulo 10. E a autora ela começa com um versículo, a primeira parte do versículo 12 do capítulo 10.
as palavras da boca do sábio são agradáveis. Então, como sábios, como pessoas tementes a Deus, devemos ter atitudes sábias. Devemos falar de maneira que venha agradar ao outro. Que venha ser uma palavra que venha edificar. A pessoa sábia, ela fala aquilo que vai edificar o seu próximo. Quando vemos o nosso irmão passando por uma dificuldade, não devemos apontar o dedo, mas sim chegar ali perto, conversar com ele, saber das suas dificuldades, buscando assim fortalecer naqueles momentos de dificuldades. Às vezes, em nome da verdade, agimos com palavras tão duras que magoam o nosso irmão. E esquecemos que não foi esse o ensinamento que o Senhor nos deu, mas Ele pediu que nós buscássemos a Ele com sabedoria. Então, como cristão e como pessoas que queremos seguir os passos do nosso Mestre Jesus Cristo, precisamos falar de forma mansa. Quando agimos com o nosso próprio ímpeto, com o nosso próprio desejo do coração de forma carnal, certamente nos vem o arrependimento. E isso nos dá profundo sofrimento. E o que temos a fazer? Porque nós, como humanos, às vezes falhamos e agimos assim. E aquele irmão? E pedir-lhe desculpa. Isso é sabedoria. E buscarmos não agirmos com o nosso próprio ímpeto, mas buscando a sabedoria do alto e agindo com mansidão. Isso é uma forma de excelência da sabedoria. A própria palavra de Deus nos diz em Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, devemos buscar essa sabedoria que vem do Senhor. A imaturidade, porque se agirmos assim, estaremos agindo com imaturidade. A imaturidade, ela faz parte dos todos. E a sabedoria está nessa maturidade, está na forma do nosso falar, do nosso andar, do nosso agir diante da vontade de Deus, porque se assim fizermos, estaremos vivendo melhor em sociedade. O outro tópico trata de tirar proveito do tempo do ciclo de vida na hora oportuna. E aí está baseado nos capítulos 11 e capítulo 12. Sabemos que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Então, essa pandemia que está acontecendo agora, Deus tem o controle, irmão. Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Na hora certa, Ele vai dar sabedoria aos cientistas que estão pesquisando para descobrir qual é a vacina para esse mal. Então, Ele tem o controle da história, do tempo, pois Ele criou o céu e a terra e tudo que há nele no seu devido tempo. Então, no seu devido momento, todas as coisas vão se voltar ao normal, segundo a vontade de Deus. Vai acontecer segundo o seu querer. Ele deu ao homem várias etapas da vida. Nós sabemos que quando esses capítulos, ele fala sobre isso. Que Deus nos deu sabedoria, que Deus nos deu essas etapas da vida. Nós nascemos um bebê, e ali dependemos de todos os cuidados dos nossos pais, daquelas pessoas que nos cercam naquele momento. Nós temos a etapa de criança, nós temos a etapa de adolescente, a etapa de jovens e de adultos. Então, cabe a cada um de nós sabermos aproveitar cada uma dessas etapas de forma sábia e nos alegrarmos com ela. E aqui eu trago esse versículo 1 do capítulo 11 de Eclesiastes, que diz assim: atira o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo.
Eu coloquei esse versículo pensando mesmo nesse texto, nesse tópico aqui, que é tirar proveito do tempo no ciclo de vida e na hora oportuna. Se cuidarmos bem da nossa saúde quando jovens, certamente teremos uma velhice mais saudável. Nesse versículo ele diz: tira o teu pão sobre as águas. Então, que isso voltará a você. Isso é num sentido, pode ter sido em outro sentido. O pastor já até pregou um dia sobre isso, levando para uma outra conotação. Mas eu quero trazer nesse momento para cá, para a nossa vida, enquanto adultos que somos, que nós devemos aproveitar da nossa idade que temos hoje, para vivermos com alegria, mesmo diante de alguns momentos de dificuldade de saúde. Mas nós devemos saber que o nosso Deus está no controle de tudo isso. E assim, agindo com sabedoria, seremos capazes de acreditar e confiar que os nossos atos e ações estão sendo vistos por nosso Deus e no tempo certo obteremos o seu favor. Na parte do versículo 8 desse mesmo capítulo, a palavra de Deus nos chama a atenção que devemos desfrutar cada momento da nossa vida. E diz o seguinte: por mais que um homem viva, deve desfrutar a vida toda. Então, assim, alegre-se, alegrar-se faz parte da vida. Não podemos pensar que temos de viver uma vida sem diversão, sem alegria. E isso em todas as fases da nossa vida, como já dissemos, desde a criança ao adulto, à velhice, devemos desfrutar com alegria, pois isso é saudável. Contudo, sempre devemos nos lembrar que devemos viver com sabedoria, pois as consequências das nossas escolhas virão, sejam elas boas ou más, dependendo das escolhas que fizermos. E como conclusão dessa lição, a autora traz os seguintes pontos. Primeiro, é saber que devemos, para termos sabedoria, que o princípio do saber é temermos a Deus. É honrá-lo, é glorificá-lo. Esse é o caminho. O que é esse temor a Deus? É glorificá-lo. É ser grato a Ele por tudo que nos concede. É amá-lo de todo o nosso coração. E esse amor é demonstrado por meio do viver em obediência à sua palavra. Não temos, amados irmãos, como entender os mistérios da vontade de Deus para o nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. Então, voltando aos nossos objetivos da lição, o que é que nós devemos fixar na nossa vida nessa lição que tivemos aqui hoje? Compreender que um dos mistérios dos atos de Deus é que as mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos, porque esse é um dos mistérios de Deus. Compreender que as escolhas que fazemos hoje implicam para onde vamos. Encarar a vida e a morte, a dor e a alegria como sendo parte do nosso viver. E, por fim, devemos ser sábios em utilizar a seu favor a sabedoria que vem do alto. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.